Milionário fica chocado ao ver mendigo negro abraçar sua filha no hospital. Foi numa tarde ensolarada, de aroma estranho de remédios e desespero misturado, que Miguel, o bilionário conhecido por construir impérios, viveu o choque da sua vida. O hospital estava lotado, cheio de vozes abafadas, sirenes distantes, o cheiro azedo de sangue e chão frio. Entre cadeiras desgastadas e corredores cheios de gente, ele viu algo que congelou tudo ao seu redor. Um mendigo negro, com roupas sujas e olhar cansado, segurava sua filha Clara com um abraço tão forte que parecia querer apagar toda a dor dela e a dele. Miguel sentiu o mundo girar em câmera lenta. Quem era aquele homem? O pobre rosto marcado por noite sem teto. Aquelas mãos calejadas e trêmulas, segurando Clara como se ela fosse o último pedaço de vida. A garotinha, frágil e pálida, aceitava o abraço sem medo, com essa confiança inexplicável que brilhou como uma faca no peito dele. O silêncio parecia gritar pelos becos da alma do... O homem, com a voz rouca e um brilho estranho nos olhos, respondeu calmo. Meu nome é Samuel. Eu fui professor da sua esposa, Ana. Perdi tudo. Trabalho, casa. A confissão caiu como um punhal na garganta do bilionário. A esposa, aquela mulher sempre perfeita na sua vida de luxo, tinha um passado escondido. Aquela conexão invisível que agora pesava toneladas. Miguel sentiu um nó apertar no peito. A raiva se misturava com a confusão. Um medo novo. Algo cru e inesperado. A fragilidade das relações e a farsa da riqueza brilharam numa luz dura e ameaçadora. Enquanto olhava para Samuel e Clara, o mundo do bilionário parecia ruir em silêncio. O hospital, antes só um lugar de dor, virou palco de um confronto profundo. Um passado esquecido, uma verdade prestes a ser revelada, e uma amizade impossível começando a nascer ali, na tensão entre medo, mágoa e necessidade. Porém, antes que Miguel pudesse entender o que aquele abraço significava de verdade, ele sentiu o peso de uma surpresa. Algo que Miguel não estava preparado para ouvir. O coração dele disparou, a respiração travou, e então o inesperado estourou no corredor. Um grito alto, um empurrão, um conflito súbito que transformou aquele momento tenso em caos. A verdade ficou ali, no ar, quase beijando os lábios enquanto Miguel se preparava para escutar, mas o mundo resolveu dar outra volta. A história se fechava num suspense arrebatador, deixando cada um ali pendurado no fio da incerteza. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado. A respiração em suspenso, os olhos fixos na cena que parecia um sonho distorcido. Ele estava prestes a perguntar para Samuel o que poderia ser tão devastador, quando de repente o caos irrompeu no corredor. Um grito agudo cortou o ar, seguido por um barulho de coisas caindo. A multidão que se aglomerava passou a murmurar e olhar em volta, a tensão aumentando como uma corda prestes a arrebentar. Um homem, visivelmente descontrolado, empurrou Samuel, fazendo-o cambalear para trás. Clara soltou um choro alto, assustada, seu pequeno corpo tremendo. Miguel sentiria como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Você não pode fazer isso, o homem repetia com uma voz estridente, enquanto se aproximava de Samuel. Miguel, por instinto, se jogou entre eles o corpo de raiva. O que está acontecendo? Ele exigiu, com a voz firme, mas seu coração martelava forte, o medo invadindo seu peito no medo. Um mentiroso! O homem gritou, as palavras saindo como lâminas afiadas. Miguel olhou de volta para Samuel,
que se levantava devagar, o olhar confuso e encarcerado, a verdade flutuando no ar entre eles. Ele me roubou, o que você não entende. Tropeçou na minha vida e destruiu tudo. O homem estava em transe de fúria, os olhos arregalados que transmitiam um misto de dor e ressentimento. Miguel tentou processar aquilo, um turbilhão de emoções turvando sua mente. Uma enfermeira se aproximou, tentando acalmar a situação. Samuel, agora com o olhar perdido, tinha uma expressão que Miguel não conseguia interpretar. Ele parecia cansado, mas havia um brilho, um lamento no olhar que o deixava inquieto. Por favor, calma, a enfermeira pediu, firmando a mão no ombro do homem agitado. Você não pode ficar com ela. Ele não merece. Ele é o motivo de eu estar aqui. Eu perdi tudo por causa dele. A voz do homem quebrava, a dor e a raiva se misturando em seu lamento. Todos na sala atingindo um pico. Miguel não sabia se queria saber mais, mas algo fez dar um passo em direção a Samuel, uma pergunta queimando nos lábios. O que ele quer dizer com isso? O que você fez? A raiva de Miguel borbulhava, com a necessidade de proteger sua filha. E então, em um sussurro quase imperceptível, Samuel respondeu: Eu não fui eu. Eu não queria, Ana. As palavras saíram como faíscas soltas de uma explosão. Miguel sentiu seu estômago revirar. Não pode ser. A revelação se despregou sem aviso, como uma bomba. As peças se juntaram em sua mente, em um quebra-cabeça doloroso, a imagem de sua esposa retorcida em memórias antigas. Todos na sala pareciam segurar a respiração, esperando. O passado estava se revelando, e nenhuma das suas certezas estava a salvo. Miguel olhou para Clara, ainda assustada, e seu olhar voltou para Samuel. Eu preciso saber, o que você fez com a minha esposa? O questionamento saiu como um lamento desesperado, e as paredes do hospital pareciam se estreitar ao seu redor. Mas o que mais poderia vir à tona? O que mais estava escondido sob as camadas de mentira e dor? O homem sem teto olhou para ele com um misto de culpa e uma dor que o fazia parecer menor. E Miguel sentiu um nó na garganta, uma sensação de desespero que ameaçava engoli-lo. Um segundo grito ecoou no corredor. E Miguel virou-se, os olhos arregalados. Antes que ele pudesse entender, outra figura surgiu da multidão. E ali estava Ana, sua esposa, com lágrimas nos olhos e uma expressão de choque no rosto. Ela passou por ele como um espectro, dirigindo-se a Samuel. Samuel, o que você está fazendo aqui? A pergunta açoitava como um relâmpago, e Miguel entendeu que o labirinto de segredos estava apenas começando a se desdobrar. Tudo balançava sob seus pés. Que verdades estavam prestes a surgir? A certeza do que conhecia estava se despedaçando em suas mãos, e a única certeza que sobrou era que a história ainda não acabara. Miguel estava paralisado, a respiração em suspenso, os olhos fixos na cena que parecia um sonho. Era Ana, sua esposa, com lágrimas nos olhos e uma expressão de choque. Samuel, o que você está fazendo aqui? Ela parecia alheia a tudo ao redor, como se o resto do hospital tivesse desaparecido e só existisse aquele homem à sua frente. Miguel sentiu como se o mundo estivesse girando rápido demais, cada segundo se arrastando enquanto a tensão aumentava. O coração dele batia mais forte. Miguel, eu não... Ana começou, mas Samuel a interrompeu. Eu só queria proteger. Ele disse, quase em um sussurro. A frustração e a tristeza estavam embutidas naquelas palavras. E Miguel percebeu que a situação estava prestes a se complicar ainda mais. Proteger o quê? O que está acontecendo aqui? Miguel gritou, a voz ecoando no corredor apinhado. Todos os olhares se voltaram para ele. A curiosidade e a expectativa criavam um clima pesado. Samuel parecia hesitar. O silêncio que se estabeleceu era aterrorizante. Ana olhou para Samuel, depois para Miguel, e nesse momento, o mundo todo pareceu se apertar dentro de uma esfera de dor e confusão. Eu não sabia. A voz dela estava falhando. Não sabia que você estava aqui.
Não sabia que ele era um criminoso? O homem que havia iniciado a confusão gritou. Sua voz estava repleta de veneno e ressentimento. Ele destruiu a minha vida. Você não entende? Ele foi o motivo do meu colapso. Por sua causa perdi tudo. Miguel olhou para o homem e algo nele estalou. Como assim, destruído? O que você quer dizer? O homem se virou e seu olhar era como uma tempestade. Samuel me enganou. Me prometeu ajuda, um novo caminho, e tudo o que eu ganhei foi o chão desmoronando sob meus pés. As palavras do homem eram afiadas como facas. Miguel sentiu um frio na espinha. Miguel, por favor. Ana tentou intervir, mas ele estava em choque, começando a conectar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Samuel, por que você não me contou? O que você fez? Miguel exigiu. O sentimento de traição crescendo. Beijos e abraços pareciam ecos de um tempo que nunca mais retornaria. Eu só quis ajudar. A voz de Samuel estava trêmula, mas o olhar dele era firme. Ana, você não pode entender. Eu nunca pensei que... Antes que pudesse terminar, algo inesperado aconteceu. Um alarme começou a tocar no hospital, as luzes piscando de maneira frenética. O médico passou correndo, gritando para que todos se afastassem. A tensão agora se transformara em pânico coletivo. Ao mesmo tempo, Miguel sentiu um puxão em seu braço. Clara estava chorando, o medo estampado em seu rosto. Papai, o que está acontecendo? Ele a puxou para mais perto, mas a confusão crescia. Samuel, tudo isso pode estar conectado. Miguel olhou para o homem. Você sabia que ia vir algo assim? Você sabia. O homem se encolheu, mas antes que pudesse responder, as sirenes ecoaram mais alto e pessoas começaram a correr. O que foi? O que está acontecendo? O corredor ficou cheio de gritos e confusão. O caos estava se instalando. Ana olhou fixamente para Samuel, os olhos dela cheios de raiva e dor. Você me prometeu que tudo ficaria bem. Agora isso, como você pode fazer isso conosco? Miguel queria gritar, queria entender. O coração dele estava aos berros, a mente lutando para pegar um fio de sanidade naquele momento. Assim que a multidão começou a dispersar, um médico idoso apareceu, o rosto severo sob a luz brilhante. Ele se agarrou ao braço do homem que gritou antes e disse em voz baixa, mas clara para todos ouvirem. Você não sabe o que fez, sabe? Ao se expor, tudo acabará em desastre. As palavras do médico ecoaram no ar, e um nó de medo se formou em estado crítico na garganta de Miguel. O passado estava prestes a explodir na sua cara, revelando um mistério que ele nunca achou que lhe pertenceria. Miguel olhou para Clara, para Ana e para Samuel. Todos ali estavam entrelaçados em algo muito maior, e a verdade sobre o caos estava apenas começando. E a pergunta que dominava sua mente era: o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Miguel estava em estado de choque. O hospital, antes um labirinto de dor e espera, agora era um campo de batalha de segredos e verdades não ditas. Cada som ecoava, cada grito fazia suas paredes se estreitarem. Ele olhou para Ana, tentando conectar os pontos, enquanto Clara chorava em seus braços. O passado se desprendia em fragmentos, e ele queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta. O médico idoso revirava os olhos, como se assistisse a uma cena trágica se desenrolando à sua frente. Precisamos nos afastar, disse, mais para a multidão do que para eles. Mas ninguém se movia. A tensão estava no ar, uma tempestade prestes a explodir. Ana, ainda em choque, olhou de Miguel para Samuel. Era uma dança delicada entre a raiva e a dor, enquanto Samuel tentava se explicar. Ana, por favor, escute, mas antes que pudesse terminar, o homem que havia. Você não entende, ele era o motivo da minha ruína. Os olhos de Miguel se estreitaram, um nó de desconforto se formando em seu estômago. Ruína? O que está acontecendo? Samuel, fala logo! Miguel exigiu, a necessidade de respostas martelando em sua mente.
Então um barulho ensurdecedor cortou o ambiente, seguido por risadas altas que ecoaram no corredor. Um grupo de jovens, despreocupados e rindo, invadiu a cena dramática, como se não soubessem que a vida de todos ali estava em jogo. Olhem para isso, uma briga de reality show. O que está acontecendo aqui? Um deles gritou, enquanto outros gravavam com o celular. O contraste entre a gravidade da situação e a superficialidade dos recém-chegados era de tirar o fôlego. Miguel sentiu que ia explodir. "Saiam!" gritou, com a voz reverberando. O grupo deu um passo atrás, surpreso, e logo começou a sair, rindo entre si. O alarme do hospital ainda soava. Miguel virou-se novamente para Samuel, que parecia ainda mais perdido. "Samuel, eu não tenho tempo para isso. O que você fez com Ana? O que aconteceu naquela noite?" A última frase se despregou como uma balança em desequilíbrio. E então veio a bomba. "Eu não sou quem você pensa que sou." As palavras de Samuel eram suaves, mas cortantes. Miguel sentiu seu coração parar. O mundo ao redor dele se desfez, como areia escorrendo por entre os dedos. "O que você quer dizer?" "Eu fui separado dela. Você não sabia?" O sorriso de Samuel se desfez em dor. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés, como se um terremoto tivesse rasgado a realidade. "Não, não pode ser." A mente dele girava, lembranças de Ana queimando como fogos de artifício. Festas com família, as risadas, tudo começando a se desfazer. O homem que havia gritado antes agora tinha uma expressão confusa, como se não tivesse certeza se acreditava no que acabara de ouvir. Miguel quase sentiu pena dele. "Não sabia que ele estava vivo." Ana finalmente disse, a voz tremendo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Miguel não sabia se estava mais surpreso com a revelação de Samuel ou com a dor em Ana. Ele se sentiu como um intruso naquele universo de segredos. Miguel olhou para Clara, ainda tremendo em seus braços, e sentiu uma onda de determinação. "Precisamos sair daqui, agora," ele disse, olhando para o médico que finalmente começou a mover as pessoas a se afastarem. Mas antes que pudesse se mover, o alto-falante do hospital começou a anunciar uma evacuação. Uma emergência médica. "Isso é sério," sussurrou o médico, os olhos arregalados. "Precisamos de todos para os corredores principais." A urgência nas palavras dele se mistura à confusão já instalada. Ana segurou o braço de Samuel, a pressão no ar como uma corda esticada. "O que você está escondendo de mim?" A exigência era nova, e Miguel podia sentir o clamor de um novo choque vindo. Samuel, agora completamente fora do eixo, balbuciou enquanto as sirenes soavam ao fundo. Não é a hora certa, não é, eu." A verdade parecia querer se despregar daquela situação complexa, enquanto Miguel olhava para os dois, engolindo a dor e a raiva. Aqueles sobre quem acreditava ter controle estavam se movendo em um padrão que ele não compreendia. O caos começou a se instalar novamente. Mas algo estava prestes a ocorrer que mudaria tudo. E então o chão sob eles tremeu com força. As luzes começaram a piscar e um grito cortou o ar. Uma explosão ecoou de algum lugar do hospital, as paredes parecendo ruir. Todos saltaram para o lado, enquanto Miguel fechava os olhos e sentia o vento quente na pele. O que mais estava prestes a ser revelado? Que aquela explosão traria à superfície que estava tão profundamente enterrado. E aquela verdade, logo se desdobrando, poderia acabar com tudo o que acreditava saber sobre sua vida. O chão sob eles tremeu com força, e Miguel sentiu que tudo ao seu redor desabava. As luzes piscavam como um sinal de alerta, e um grito aterrorizante fez ecoar no corredor do hospital. Quantas verdades ainda estavam enterradas? Miguel não teve tempo de se perguntar o que mais poderia quebrar naquele momento. "Todos para os corredores!" o médico gritou, tentando controlar a confusão. Mas um novo medo tomou conta de Miguel, enquanto a fumaça começou a se espalhar pelo ar. Ele puxou Clara para mais perto, o pequeno corpo dela tremendo contra o seu peito. "Fiquem juntos!" berrou, olhando para Ana e Samuel. O pânico os envolvia, e a sensação de impotência era esmagadora.
Então, com um movimento brusco, alguém empurrou Miguel, fazendo perder o equilíbrio. Ele se virou, e lá estava o homem furioso, ainda em sua raiva. Você não entende, você tem que me ouvir. O olhar de desespero nas palavras dele congelou o coração de Miguel. Samuel pode ser o culpado de tudo isso. Miguel estava prestes a responder quando, de repente, a explosão aconteceu. As paredes do hospital tremeram e tudo ao redor foi consumido por uma onda de som ensurdecedor. Como se o mundo girasse em uma espiral de dor. Miguel caiu, protegendo Clara com o corpo. O calor da explosão atingiu sua pele como um punhal. O que houve? A luz desapareceu por um momento, e quando Miguel abriu os olhos, tudo estava em silêncio, até que ele escutou um gemido. Era um som inseguro, mas próximo. Ele imediatamente se levantou, puxando Clara para perto, e olhou em volta. As pessoas saíam correndo, mas Samuel ainda estava lá, de pé, imóvel, a expressão no rosto, uma mistura de terror e confusão. Ana, ele gritou. Miguel seguiu o olhar de Samuel, que estava fixo em um ponto atrás dele. Miguel se virou lentamente, e sua respiração parou. Ana estava caída no chão, um pedaço da parede quebrada caindo sobre ela, a cabeça inclinada em um ângulo impossível. Tudo ficou em câmera lenta. Não, Ana! A dor cortou Miguel no meio e ele se lançou para ela, tentando levá-la para longe da escuridão que a envolvia. Mas ao tocar no rosto dela, algo gelado tomou conta de suas mãos. O coração dele disparou. Ana, por favor, responde. Ele balançou os ombros dela, mas não havia resposta. Uma sirene soava distante. E então, o chiado do rádio mais próximo fez eco à confusão. Fechando as portas de segurança. O nível de toxicidade no ar é insuportável. A voz era clara e fria, cortando através do papel de fumaça que se formava ao redor deles. Miguel olhou para Samuel, que estava em choque, o olhar perdido em Ana e no que representava. Ele fez isso. Miguel conseguiu dizer, a raiva fervendo em suas veias. Você fez isso. Mas Samuel balançou a cabeça, a expressão de desespero se transformando em algo que Miguel nunca esperou. Você não entende. A verdade está muito mais perto do que pensa. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Samuel caiu de joelhos, a dor estampada no rosto, enquanto puxava um amuleto escondido sob a camisa. Era um pequeno pingente com uma foto. Uma foto que sua esposa me deu antes de você. Ele ergueu a imagem revelando outra mulher ao lado de Ana. Uma mulher que não era só uma amiga. Era a mãe de Miguel, que ele pensava estar morta há anos. O ar pareceu sair dos pulmões de Miguel. Que conexão estranha existia ali. O que mais ele não sabia? O rosto de Ana pairava sobre o dele, quase como se reclamasse a verdade que estava se desenrolando como um quebra-cabeça inacabado, envolvendo segredos obscuros que nem mesmo o tempo poderia apagar. Clara estava abraçada a Miguel, sem entender. Samuel tinha uma linha de sofrimento em seus olhos. O caos pegou suas mãos trêmulas e os puxou para um futuro incerto. Miguel, você precisa saber. Samuel começou. Mas o alarme do hospital ecoou novamente, silenciando suas palavras sombrias, como um prenúncio de tragédias por vir. A confusão pairava no ar e verdades do passado estavam prestes a explodir e arrastar todos para o seu turbilhão. Miguel estava paralisado, a boca seca. O olhar de Samuel, a foto do amuleto, tudo girava em sua mente como um turbilhão. A mãe de quem? Como assim? As palavras saíram como um sussurro, quase um grito de desespero. Os ecos dos gritos e da sirene soavam distantes, como se o mundo estivesse se desenrolando lentamente ao redor dele. Eu sou seu irmão, Miguel. Fui tirado de nossa família antes de você nascer. Samuel gritou, sua voz se elevando acima do caos. Miguel não queria acreditar. A mente rebelde tentava conectar os pontos, mas tudo soava como um pesadelo. Isso não é possível. Nossa mãe, ela estava sozinha. Eu sempre soube disso. Ela estava sozinha porque eu não pude ficar. Eles me levaram, Miguel.
Eu só consegui descobrir onde ela estava anos depois. As palavras de Samuel eram agoniantes, a dor estampada em seu rosto. O homem que havia sido apenas um mendigo agora revelava uma conexão visceral, uma trama de sangue que desafiava tudo o que Miguel pensava saber. Miguel olhou para Clara, esperando que ela não estivesse ouvindo tudo isso. O que ele deveria fazer? O chão sob seus pés tremeu novamente, mas não era a explosão que ecoava, era o empurrão da verdade. O ar estava denso, a fumaça avançava, e agora ele tinha que lidar com mais uma mentira bem costurada nesse emaranhado de vidas. Não, isso não pode ser verdade. Miguel insistiu, como se suas palavras pudessem criar uma barreira entre ele e o que Samuel estava revelando. Isso não faz sentido. Você me traiu. Como eu posso acreditar em você? A raiva e a dor se misturavam, mas havia uma faísca de curiosidade. Algo neles estava prestes a mudar. Ana, ainda caída, parecia meio atordoada. Suas lágrimas formavam um mar de confusão. Miguel, você precisa me ouvir. Eu não sabia, não tinha ideia de que ele... Mas seu olhar era fixo em Samuel, um misto de alívio e confusão surgindo em seu rosto. O cenário mudava a cada segundo, e o caos se tornava o pano de fundo de suas vidas. Samuel, você está mentindo! O homem furioso do corredor gritou, buscando desesperadamente atenção, como se sua raiva justificasse suas ações. Esse é o motivo pelo qual você destruiu minha vida. Vocês dois são culpados. Ele apontou com os dedos trêmulos. Mas o que era culpa agora? O que era verdade? Qualquer que seja a verdade, ela pode desmoronar agora. O médico que havia gritado antes disse, se aproximando, o olhar gravemente sério. A evacuação se tornava mais urgente enquanto o alarme ecoava. Dentes de aço cravando a realidade no peito de todos. Miguel olhou para Clara, e o desespero subia como uma onda. A sensação de que tudo estava escapando controlava suas ações. O grito daquele homem e a verdade de Samuel conflituavam, e a pressão no ar ficava insuportável. De repente, um estrondo ressoou, e outra parte do teto desabou. Miguel segurou Clara, puxando-a para mais perto, enquanto a poeira começava a se estabelecer ao redor. Saia da frente! Alguém gritou, e enquanto Miguel tentava se proteger, o mundo simplesmente desabou. E ele viu uma figura em meio à fumaça, alguém que pensava estar longe de sua vida. E quando conseguiu focar, a traição estava imposta diante dele. Era a mãe de Ana, sua própria mãe, erguendo-se da escuridão com uma expressão deturpada, radiante. Miguel ficou paralisado, seu coração batendo no ritmo da intensidade. O que significava isso? A realidade estava se estilhaçando sob seus pés. Clara gritou, e Miguel se virou, tentando entender. O que sua mãe estava fazendo ali? Como tudo isso se interligava? E Samuel, era mesmo seu irmão ou uma mentira definida na tragédia? A única certeza era o caos. A única verdade. A revelação de que o que ele pensava saber estava sendo consumido por chamas de revelações. Aguçando seu entendimento da história de sua vida, ele percebeu quão pouco entendia do passado. E a inquietante pergunta pairava no ar. Quem realmente está certo? A fumaça começou a envolver tudo novamente, levando a verdade para a escuridão e a fúria dos segredos não ditos. E enquanto a cena virava um turbilhão, Miguel deu um passo à frente, o coração acelerado, a mente repleta de perguntas. O que mais poderia vir à tona? Como todo esse quebra-cabeça se encaixaria em um novo amanhã? Miguel estava paralisado, a boca seca enquanto o choque o envolvia. O olhar de Samuel, a foto do amuleto, tudo girava em sua mente como um turbilhão. A mãe de quem? Como assim? As palavras saíram como um sussurro, quase um grito de desespero. Os ecos dos gritos e da sirene soavam distantes, como se o mundo estivesse se desenrolando lentamente ao redor dele. Eu sou seu irmão Miguel.
Fui tirado de nossa família antes de você nascer. Samuel gritou, sua voz se elevando acima do caos. Miguel não queria acreditar. A mente rebelde tentava conectar os pontos, mas tudo soava como um pesadelo. Isso não é possível. Nossa mãe, ela estava sozinha. Eu sempre soube disso. Ela estava sozinha porque eu não pude ficar. Eles me levaram, Miguel. Eu só consegui descobrir onde ela estava anos depois. As palavras de Samuel eram agoniantes, a dor estampada em seu rosto. O homem que havia sido apenas um mendigo agora revelava uma conexão visceral, uma trama de sangue que desafiava tudo o que Miguel pensava saber. Miguel olhou para Clara, esperando que ela não estivesse ouvindo tudo isso. O que ele deveria fazer? O chão sob seus pés tremeu novamente, mas não era a explosão que ecoava. Era o empurrão da verdade. O ar estava denso, a fumaça avançava, e agora ele tinha que lidar com mais uma mentira bem costurada nesse emaranhado de vidas. Não, isso não pode ser verdade. Miguel insistiu, como se suas palavras pudessem criar uma barreira entre ele e o que Samuel estava revelando. Isso não faz sentido. Você me traiu. Como eu posso acreditar em você? A raiva e a dor se misturavam, mas havia uma faísca de curiosidade. Algo neles estava prestes a mudar. Ana, ainda caída, parecia meio atordoada. Suas lágrimas formavam um mar de confusão. Miguel, você precisa me ouvir. Eu não sabia. Não tinha ideia de que ele... Mas seu olhar era fixo em Samuel, um misto de alívio e confusão surgindo em seu rosto. O cenário mudava a cada segundo, e o caos se tornava o pano de fundo de suas vidas. Samuel, você está mentindo! O homem furioso do corredor gritou, buscando desesperadamente atenção, como se sua raiva justificasse suas ações. Esse é o motivo pelo qual você destruiu minha vida. Vocês dois são culpados. Ele apontou com os dedos trêmulos. Mas o que era culpa agora? O que era verdade? Qualquer que seja a verdade, ela pode desmoronar agora. O médico que havia gritado antes disse, se aproximando, o olhar gravemente sério. A evacuação se tornava mais urgente enquanto o alarme ecoava, dentes de aço cravando a realidade no peito de todos. Miguel olhou para Clara, e o desespero subia como uma onda. A sensação de que tudo estava escapando controlava suas ações. O grito daquele homem e a verdade de Samuel conflituavam, e a pressão no ar ficava insuportável. De repente, um estrondo ressoou, e outra parte do teto desabou. Miguel segurou Clara, puxando-a para mais perto, enquanto a poeira começava a se estabelecer ao redor. "Saia da frente!" alguém gritou. E enquanto Miguel tentava se proteger, o mundo simplesmente desabou. E ele viu uma figura em meio à fumaça, alguém que pensava estar longe de sua vida. E quando conseguiu focar, a traição estava imposta diante dele. Era a mãe de Ana, sua própria mãe, erguendo-se da escuridão com uma expressão deturpada, radiante de dor e raiva. "Não acreditem nele!" As palavras a rasgaram como facas. Miguel ficou paralisado, seu coração batendo no ritmo da intensidade. O que significava isso? A realidade estava se estilhaçando sob seus pés. Clara gritou, e Miguel se virou, tentando entender. O que sua mãe estava fazendo ali? Como tudo isso se interligava? E Samuel? Era mesmo seu irmão ou uma mentira definida na tragédia? A única certeza era o caos. A única verdade, a revelação de que o que ele pensava saber estava sendo consumido por chamas de revelações. Aguçando seu entendimento da história de sua vida, ele percebeu quão pouco entendia do passado. E a inquietante pergunta pairava no ar. Quem realmente está certo? Nesse momento, com um movimento brusco, sua mãe, em meio à confusão, gritou. "Eu sabia que você apareceria, Samuel. Sempre foi você." As palavras dela cortaram a tensão como uma faca, e todos na sala congelaram. Miguel piscou, confuso, o impacto das palavras ricocheteando em sua mente. "Você sabia? Desde quando? Você mentiu para mim?" Miguel gritou, a verdade algozida numa rede de mentiras e dor.
Agora, a conexão de sua mãe com Samuel iluminava uma sala já carregada de emoções. Eu só queria te proteger, Miguel. Você não sabe o que ele fez. Ele trouxe a dor para a nossa vida. Você não pode confiar nele. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Miguel sentiu uma puxada poderosa entre dor e revolta. Proteger de quê? Eu não entendo nada, ele berrou, voz trêmula. O que ela queria dizer? Antes que pudesse processar, Clara puxou sua mão. Mãe, eu tô com medo. O que tá acontecendo? A fragilidade de Clara cortou o coração de Miguel. Ele olhou para ela e viu a inocência. A fumaça lançava sombras dançantes, e em meio ao caos, algo mudou. A cidade fez um estrondo e a estrutura do hospital começou a tremer novamente, fazendo a poeira desprender-se e criando um redemoinho no ambiente. Miguel sentiu um aperto no peito, sabendo que não chegava ao fundo do poço daquele mistério. Precisamos sair agora! Gritou o médico, puxando os outros para longe da cena sombria. O tumulto crescia, as pessoas se espremendo para mais perto da saída. Miguel resolveu seguir e agarrar Clara, mas ainda estava chocado por tudo. E quanto a você, Samuel? Você vai ficar aqui com minha mãe? O desafio no olhar dele ecoou por todo o ambiente, enquanto buscavam clarear de respostas no olhar confuso de Samuel. Mas a estrutura continuava a ruir, e a tensão saturava o ar. Então, sem aviso, uma explosão mortífera de luz e som desabou de dentro do hospital, como um trovão, engolindo tudo em um turbilhão de fumaça e caos. As paredes, antes testemunhas de segredos, agora se tornaram o fundo de uma catástrofe, e o que estava claro se tornava obscuro novamente. Quando a poeira assentou, Miguel levantou a cabeça e viu que algumas figuras estavam desaparecidas. Samuel, sua mãe, todos sob a sombra da tragédia. Miguel sentiu um nó na garganta, e a pergunta ressoou em sua mente e no ar. Miguel estava paralisado, a boca seca enquanto o choque o envolvia. O olhar de Samuel, a foto do amuleto, tudo girava em sua mente como um turbilhão. A mãe de quem? Como assim? As palavras saíram como um sussurro, quase um grito de desespero. Os ecos dos gritos e das sirenes soavam distantes, como se o mundo estivesse se desenrolando lentamente ao redor dele. Eu sou seu irmão, Miguel. Fui tirado de nossa família antes de você nascer, Samuel gritou, sua voz se elevando acima do caos. Miguel não queria acreditar. A mente rebelde tentava conectar os pontos, mas tudo soava como um pesadelo. Isso não é possível. Nossa mãe, ela estava sozinha. Eu sempre soube disso. Ela estava sozinha porque eu não pude ficar. Eles me levaram, Miguel. Eu só consegui descobrir onde ela estava anos depois. As palavras de Samuel eram agoniantes, a dor estampada em seu rosto. O homem que havia sido apenas um mendigo agora revelava uma conexão visceral, uma trama de sangue que desafiava tudo o que Miguel pensava saber. Miguel olhou para Clara, esperando que ela não estivesse ouvindo tudo isso. O que ele deveria fazer? O chão sob seus pés tremeu novamente, mas não era a explosão que ecoava. Era o empurrão da verdade. O ar estava denso, a fumaça avançava, e agora ele tinha que lidar com mais uma mentira bem costurada nesse emaranhado de vidas. Não, isso não pode ser verdade. Miguel insistiu, como se suas palavras pudessem criar uma barreira entre ele e o que Samuel estava revelando. Isso não faz sentido. Você me traiu. Como eu posso acreditar em você? A raiva e a dor se misturavam, mas havia uma faísca de curiosidade. Algo neles estava prestes a mudar. Ana, ainda caída, parecia meio atordoada. Suas lágrimas formavam um mar de confusão. Miguel, você precisa me ouvir. Eu não sabia. Não tinha ideia de que ele... Mas seu olhar era fixo em Samuel, um misto de alívio e confusão surgindo em seu rosto. O cenário mudava a cada segundo, e o caos se tornava o pano de fundo de suas vidas. Samuel, você está mentindo! O homem furioso do corredor gritou, buscando desesperadamente atenção, como se sua raiva justificasse suas ações. Esse é o motivo pelo qual você destruiu minha vida. Vocês dois são culpados. Ele apontou com os dedos trêmulos. Mas o que era culpa agora?
O que é a verdade? Qualquer que seja a verdade, ela pode desmoronar agora. O médico que havia gritado antes disse, se aproximando, o olhar gravemente sério. A evacuação se tornava mais urgente enquanto o alarme ecoava. Dentes de aço cravando a realidade no peito de todos. Miguel olhou para Clara, e o desespero subia como uma onda. A sensação de que tudo estava escapando controlava suas ações. O grito daquele homem e a verdade de Samuel conflituavam, e a pressão no ar ficava insuportável. De repente, um estrondo ressoou, e outra parte do teto desabou. Miguel segurou Clara, puxando-a para mais perto, enquanto a poeira começava a se estabelecer ao redor. Saia da frente! Alguém gritou, e enquanto Miguel tentava se proteger, o mundo simplesmente desabou. E ele viu uma figura em meio à fumaça. Alguém que pensava estar longe de sua vida. E quando conseguiu focar, a traição estava imposta diante dele. Era a mãe de Ana, sua própria mãe, erguendo-se da escuridão com uma expressão deturpada, radiante de dor e raiva. Não acreditem nele. As palavras dela cortaram a tensão como uma faca, e todos na sala congelaram. Miguel piscou, confuso, o impacto das palavras ricocheteando em sua mente. Você sabia? Desde quando? Você mentiu para mim? Miguel gritou. A verdade algozida, numa rede de mentiras e dor. Agora a conexão de sua mãe com Samuel iluminava uma sala já carregada de emoções. Eu só queria te proteger, Miguel. Você não sabe o que ele fez. Ele trouxe a dor para a nossa vida. Você não pode confiar nele. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Miguel sentiu uma puxada poderosa entre dor e revolta. Proteger de quê? Eu não entendo nada, ele berrou, voz trêmula. O que ela queria dizer? Antes que pudesse processar, Clara puxou sua mão. Mãe, eu estou com medo. O que está acontecendo? A fragilidade de Clara cortou o coração de Miguel. Ele olhou para ela e viu a inocência. A fumaça lançava as sombras dançantes e, em meio ao caos, algo mudou. A cidade fez um estrondo e a estrutura do hospital começou a tremer novamente, fazendo a poeira desprender-se e criando um redemoinho no ambiente. Miguel sentiu um aperto no peito, sabendo que não chegava ao fundo do poço daquele mistério. Precisamos sair agora, gritou o médico, puxando os outros para longe da cena sombria. O tumulto crescia, as pessoas se espremendo para mais perto da saída. Miguel resolveu seguir e agarrar Clara, mas ainda estava chocado por tudo. E quanto a você, Samuel? Você vai ficar aqui com minha mãe? O desafio no olhar dele ecoou por todo o ambiente enquanto buscava um clarear de respostas no olhar confuso de Samuel. Mas a estrutura continuava a ruir, e a tensão saturava o ar. Então, sem aviso, uma explosão mortífera de luz e som desabou de dentro do hospital, como um trovão, engolindo tudo em um turbilhão de fumaça e caos. As paredes, antes testemunhas de segredos, agora se tornaram o fundo de uma catástrofe. E o que estava claro se tornava obscuro novamente. Quando a poeira assentou, Miguel levantou a cabeça e viu que algumas figuras estavam desaparecidas. Samuel, sua mãe, todos sob aço. Miguel sentiu um nó na garganta, e a pergunta ressoou em sua mente e no ar. O que mais estava prestes a ser revelado? A fumaça se dissipava e Miguel começou a perceber a dimensão do caos. Sua mãe estava caída, mas não inconsciente. O olhar dela estava fixo em um lugar, e a boca tremia. O coração dele disparou. Mãe, o que há com você? Ele gritou, mas ela apenas apontou, choque estampado em seu rosto. Ele é o responsável. As palavras saíram como um corte afiado, e Miguel virou-se para onde ela apontava. E a verdade fez seu corpo tremer. Havia uma câmera em um canto, uma transmissão ao vivo. Ele podia ver, atrás das cortinas de fumaça, as imagens do que havia acontecido. Samuel, a briga e uma sombra. A presença estava nítida. Miguel sentiu o que restava da realidade escorregar entre seus dedos. 2 policiais surgiram da smoke, e a expressão deles moldou a cena inteira. Samuel, você está preso! Um deles gritou,
E Miguel, confuso, olhou de volta para Samuel, que estava agora amarrado, a expressão de desespero em seu rosto. O que você fez, irmão? O que você realmente fez? Miguel amaldiçoou a si mesmo por ter crido nas palavras dele. Samuel se debatia, suas lágrimas misturadas a poeira e dor ao ver a verdade de sua acusação. Miguel não sabia se deveria sentir pena ou alívio. Samuel gritou ao dar um passo à frente. Foi a única maneira de me aproximar do que você mais ama. Eu fiz tudo por amor. A confusão intensificou-se. Miguel se sentiu perdido. O mundo ao redor girava e ele só podia pensar em uma coisa. Como pode ser amor algo tão devastador? E ao mesmo tempo lembrou-se de Clara e a pequena mão dela segurando a dele. A história que havia construído estava se desmoronando, e ele sabia que essa verdade mudaria tudo. O chão tremia, a fumaça ainda ocupava o espaço, e ali, diante do caos de sua vida, Miguel fez uma pergunta que ecoaria em sua mente para sempre. O que mais Samuel esconde? E no olhar de sua mãe, Miguel viu o terror. Miguel estava paralisado, a boca seca, enquanto o choque o envolvia. O olhar de Samuel, a foto do amuleto, tudo girava em sua mente como um turbilhão. A mãe de quem? Como assim? As palavras saíram como um sussurro, quase um grito de desespero. Os ecos dos gritos e da sirene soavam distantes, como se o mundo estivesse se desenrolando lentamente ao redor dele. Eu sou seu irmão, Miguel. Fui tirado de nossa família antes de você nascer, Samuel gritou, sua voz se elevando acima do caos. Miguel não queria acreditar. A mente rebelde tentava conectar os pontos, mas tudo soava como um pesadelo. Isso não é possível. Nossa mãe, ela estava sozinha. Eu sempre soube disso. Ela estava sozinha porque eu não pude ficar. Eles me levaram, Miguel. Eu só consegui descobrir onde ela estava anos depois. As palavras de Samuel eram agoniantes, a dor estampada em seu rosto. O homem que havia sido apenas um mendigo, agora revelava uma conexão visceral, uma trama de sangue que desafiava tudo o que Miguel pensava saber. Miguel olhou para Clara, esperando que ela não estivesse ouvindo tudo isso. O que ele deveria fazer? O chão sob seus pés tremeu novamente, mas não era a explosão que ecoava, era o empurrão da verdade. O ar estava denso, a fumaça avançava, e agora ele tinha que lidar com mais uma mentira bem costurada nesse emaranhado de vidas. Não, isso não pode ser verdade. Miguel insistiu, como se suas palavras pudessem criar uma barreira entre ele e o que Samuel estava revelando. Isso não faz sentido. Você me traiu. Como eu posso acreditar em você? A raiva e a dor se misturavam, mas havia uma faísca de curiosidade. Algo neles estava prestes a mudar. Ana, ainda caída, parecia meio atordoada. Suas lágrimas formavam um mar de confusão. Miguel, você precisa me ouvir. Eu não sabia, não tinha ideia de que ele... Mas seu olhar era fixo em Samuel, um misto de alívio e confusão surgindo em seu rosto. O cenário mudava a cada segundo, e o caos se tornava o pano de fundo de suas vidas. Samuel, você está mentindo! O homem furioso do corredor gritou, buscando desesperadamente atenção, como se sua raiva justificasse suas ações. Esse é o motivo pelo qual você destruiu minha vida. Vocês dois são culpados. Ele apontou com os dedos trêmulos. Mas o que era a culpa agora? O que era a verdade? Qualquer que seja a verdade, ela pode desmoronar agora. O médico que havia gritado antes disse, se aproximando, o olhar gravemente sério. A evacuação se tornava mais urgente, enquanto o alarme ecoava, dentes de aço cravando a realidade no peito de todos. Miguel olhou para Clara e o desespero subia como uma onda. A sensação de que tudo estava escapando controlava suas ações. O grito daquele homem e a verdade de Samuel conflituavam, e a pressão no ar ficava insuportável. E então, tudo aconteceu em um instante. Um forte estrondo surgiu, e a estrutura do hospital tremeu violentamente. As luzes piscavam,
e por um breve momento o silêncio reinou antes que um colapso ensurdecedor ocorresse. O teto caiu e a fumaça subiu, engolindo as pessoas. Miguel, rapidamente, puxou Clara para perto. Segure-se! Ele mal conseguiu sussurrar, seus olhos arregalados enquanto a poeira preenchia o ar. Quando a fumaça começou a se dissipar, Miguel tentou identificar as figuras ao seu redor. Tudo parecia distorcido, como uma cena de um filme de terror, quando ele finalmente notou. Em meio ao caos, algo brilhava. Eram as chaves de um carro, penduradas em um colar. Não, isso não pode ser. Miguel sussurrou, sentindo o coração disparar. Ele reconheceu o colar. Era o mesmo que sua mãe usava anos atrás. "Mãe!" ele gritou. Enquanto isso, a voz rouca de Samuel ecoou em seu ouvido. "Foi tudo por causa dela. Eu só queria ser o irmão que ela nunca teve." Mas Miguel não ouvia mais. Seu foco estava fixo na joia, na dor pulsante em seu peito. Ele lembrou-se da noite fatídica em que sua mãe desapareceu. Uma lembrança congelou em sua mente, um carro passando veloz. E a verdade começou a se infiltrar. Não havia apenas um responsável, mas uma rede de mentiras onde cada membro da família tinha papel. E então, como um relâmpago cortando a tempestade, uma figura conhecida emergiu da fumaça. Era a irmã da sua mãe, a tia que todos acreditavam ter morrido em um acidente. Mas agora estava de pé, com um olhar sombrio e uma expressão de culpado. "Eu nunca quis que você soubesse, Miguel. A verdade é muito mais sombria do que você imagina." Miguel ficou em choque. "O que você está dizendo?" A confusão passou a ser insuportável. "O que você tem a ver com tudo isso?" O corredor do hospital, antes um espaço de espera e angústia, agora se transformava em um campo minado de revelações. Clara, ainda em seus braços, tremia. Tudo foi um plano. Uma vingança por algo que sua mãe fez. Uma declaração de sua tia cortou pela primeira vez o silêncio desesperador. Miguel não era mais apenas um espectador da tragédia de um hospital. Ele era parte de um drama encenado por personagens de passado obscuro. Os olhares se cruzaram, as máscaras caíram e Miguel se viu diante de uma nova verdade, a crua realidade esmagando suas certezas. O que mais estava escondido nas sombras da sua própria família? Ele sentiu que a história poderia se repetir, um ciclo vicioso consumindo todos ao seu redor. E como uma última cena impactante, ele pensou em Clara. "Precisamos ir agora, antes que a verdade nos destrua." Mas a pergunta permanecia na mente de todos. Qual verdade, afinal? Miguel estava em choque. A revelação de que Samuel era seu irmão fazia seu mundo girar. Cada parte de sua vida parecia estar se despedaçando. Ele olhou para Clara, que se agarrava à sua perna, o olhar mais assustado do que nunca. "Mãe!" ele gritou, desesperado. Ana parecia perdida, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. "Miguel, eu não sabia, eu juro." As lágrimas escorriam pelo rosto dela. O ambiente estava pesado. Naquele momento, Miguel sentiu a verdade e a mentira misturadas em um turbilhão. "Precisamos sair agora!" Miguel gritou novamente, mas a voz dele estava quase perdida em meio ao caos que o cercava. O teto continuava a desabar, e a fumaça começava a preencher o corredor, tornando tudo mais difícil de respirar. "Samuel, por favor, diz a verdade. O que você fez com nossa mãe?" A pergunta cortou o ar. Miguel precisava de respostas. Samuel, já angustiado, se sentia encurralado. Ele não tinha mais como sair daquela situação. Era tudo parte de um plano que se transformou em pesadelo. O desespero na voz de Samuel fez Miguel hesitar. Mas nada poderia justificar o que estava acontecendo. "Você causou essa destruição. Tudo isso é culpa sua." O homem gritou e Miguel sentiu o peso de suas palavras. E o corredor já estava congestionado com outras pessoas tentando escapar. Miguel segurou a mão de Clara. "Vamos, precisamos ir." Ele puxou Ana e juntos eles correram em meio à fumaça e gritos. A saída parecia cada vez mais próxima e distante ao mesmo tempo.
Quando chegaram a uma porta, o médico que havia gritado antes os bloqueou. A evacuação está acontecendo. Precisamos de todos para saírem agora. Miguel olhou para o médico, vendo a urgência em seu olhar. Estamos indo. Vamos, Clara. Ele a puxou para mais perto, enquanto entrava na sala de emergência. Um pequeno santuário em meio ao caos. Mas lá, outra figura se aproximava. Era a mãe de Ana, ainda com expressão de dor. Vocês precisam entender. Eu fiz isso para proteger sua mãe, Miguel. Ela não poderia saber. As palavras dela eram uma lâmina afiada. Mãe, o que você está dizendo? Miguel estava perto da explosão emocional. O ar estava pesado com o peso das revelações. Ele estava prestes a explodir. O eco dos gritos ao fundo, as sirenes, tudo parecia distante, quase como se o tempo tivesse parado. Não havia outra escolha. O olhar dela se suavizou por um instante, mas as palavras não pareciam explicar a tragédia. Miguel sabia que a verdade era mais complexa do que aquilo tudo. Samuel, você tem que nos ajudar. O que está acontecendo? Miguel implorou, esperando que ele tivesse alguma resposta boa. O irmão, ainda ajoelhado, havia se tornado uma sombra de si mesmo, parecendo pequeno diante de tudo. Perdão, Miguel. Eu só queria encontrar nossa mãe, mas tudo ficou fora de controle. O desespero dele fez Miguel hesitar mais uma vez. O que aquele plano havia se tornado? Miguel sentiu uma decisão brotar dentro de si. A dor não poderia governar sua vida. Era hora de confrontar a verdade, seguir em frente. Ele pegou Clara e virou-se para os outros. Vamos, não temos tempo a perder. Ele saiu, empurrando pela porta, e a luz do dia bateu em seu rosto. O sol brilhava. Mas o peso da tragédia permanecia. Eles estavam em segurança, mas a questão pairava no ar. O que realmente havia acontecido? Samuel e sua mãe se entreolharam, um mar de emoções entre eles. Miguel sabia que a história não acabara. A história se desenrolava como uma linha tênue entre dor e reconciliação. E ao olhar para Clara, ele sentiu um fio de esperança se formar. Vamos, precisamos reconstruir, ele afirmou. E a ideia de que tinham a chance de um novo começo começava a aquecer seu coração. E enquanto se afastavam do hospital, com as sombras do passado ameaçando ainda pairar, Miguel não podia deixar de se perguntar o que mais ainda estava escondido. Se essa história tocou seu coração, se você estava tão envolvido nesse turbilhão de emoções, então você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito o nosso algoritmo a crescer. Vamos fazer a comunidade bombar. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ver o que vocês pensam. E não espere nem mais um segundo.